Bom, depois de aprender o que são módulos, a gente consegue entender um pouco melhor sobre bibliotecas. Agora a gente já passa a sair um pouco desse nosso arquivo local e a gente começa a acessar arquivos criados por outras pessoas, né? E bibliotecas são nada mais. E bibliotecas são exatamente isso, né? Código que outra pessoa criou e disponibilizou para que a gente possa usar. A gente pode encontrar facilmente bibliotecas na internet por aí, mas o melhor local com certeza é o npm.js, esse sitezinho aqui. A gente tem diversas libs, né, que a gente chama as bibliotecas que a gente pode instalar no nosso projeto. E uma delas aqui que eu vou estar mostrando para vocês é o Chalk, e tem outra aqui que é o Prompts, mas daqui a pouco eu falo sobre esse. Mas isso aqui é só para dar um exemplo para vocês. Existem bibliotecas com funcionalidades completamente diferentes. Essa aqui, no caso, a funcionalidade dela é dar cor aí ao texto do nosso terminal, né? Então, olha só, a gente tem até uma dica aqui de como que instala. A gente vai precisar utilizar um comando no terminal do nosso projeto, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar o package.json aqui para vocês, e aí vocês notam que ele tá bem simples, né? Mas eu vou puxar o terminal aqui e eu vou utilizar aqui o comando npm install. E aí, depois disso, eu tenho que passar aqui o nome da biblioteca que eu quero instalar. No caso, Chalk, né? E aí, quando eu dou um enter, ele vai começar a instalar pra gente. Ó, instalou rapidinho até. E vocês notam que ele criou aqui a pasta Node Modules. Se eu abro aqui essa pasta, olha só que legal. Tá aqui o módulo disponibilizado pra gente, né? Que é o Chalk. E ele tem aqui diversas funções que a gente vai importar agora. E o nosso package.json ele foi alterado. Olha só que legal. Agora ele tem uma nova propriedade aqui, que é o Dependencies. E aí a gente tem um objeto aqui com as dependências. E uma delas aqui é o Chalk, né? E aí como valor ele tem a versão dessa dependência. Pra gente poder utilizar uma biblioteca que a gente instalou no nosso projeto, a gente vai utilizar as importações, né, que a gente aprendeu sobre os módulos. Então, as bibliotecas são nada mais do que módulos, então a gente importa da mesma forma, né? Só que a gente vai utilizar aqui o import, e eu posso chamar aqui o Chalk. Ele até dá um autocomplete aqui pra gente. Se eu clicar aqui, ele vai importar direitinho pra gente, né? Então, a gente tem o import Chalk from Chalk, que é o nome aqui que tá no nosso package.json. E aí, eu posso dar um console log nesse Chalk, e ele é um objeto que contém aqui diversas funções para dar cor nos nossos textos no terminal, né? Então eu vou utilizar aqui um blue e eu posso abrir aqui a função e eu passo aqui uma string, né? E eu posso digitar qualquer coisa aqui. Se eu executo, no nosso terminal a gente vai ter aqui um texto colorido, né? Agora a gente tem aqui o texto coloridinho da cor que a gente quer. A gente pode fazer uma combinação aqui, né? Eu posso colocar aqui underline também. Nosso texto vai ficar com underline e posso deixar ele bold, né? E aí ele vai ficar em negrito. Se eu executo, olha só a diferença desse aqui para esse aqui, né? A gente pode deixar o background também colorido, né? Então a gente usa o BG aqui e o nome da cor. Se eu executo, olha só que legal que ficou. Porém, o meu foco aqui não é falar dessa lib em específico, né? Se você quiser entender sobre essa lib, você tem que olhar na própria documentação dela, né? Então aqui, direto no npm, na página da biblioteca, ele vai ter aqui um readme que a gente chama, né? Que é um arquivo que vai conter informações sobre como que usa essa lib. Então aqui tem umas dicas de como que você usa, você pega, lê aqui e vai testando, né? Então vocês precisam aprender a procurar as informações sobre essa lib, né? Essa em específico não, né? Mas sobre a lib que você quer usar. Então vamos ver uma outra aqui que é o prompt. A gente tem essa aqui, ó, @clackprompts, e a gente instala da mesma forma, né? A gente vai copiar esse nome aqui, eu posso voltar aqui no terminal e aí eu uso o npm install e colo aqui o nome da lib que a gente copiou, né? Então se eu der um enter, ele vai instalar rapidinho aqui pra gente. Ó, essa aqui já é um pouquinho maior, ela demorou um pouquinho mais para instalar, mesmo assim foi bem rápido. E aí eu posso fazer a importação dela aqui, né? Então eu faço um import aqui from @clackprompts, e aqui, ó, como eu já li a documentação dessa lib, eu sei como utilizar ela, né? Então se eu desço aqui, ele tem aqui informações de como que usa, né? Então aqui ele já tá falando pra gente o que a gente pode fazer, né? A gente pode extrair aqui os métodos que ele disponibiliza pra gente e utilizar eles, né? Então eu posso utilizar esse método intro, e ó, vocês notam que se eu escrevo aqui, ele já encontra pra gente dentro do módulo, né? O VS Code ele ajuda bastante a gente nesse quesito aí. Então eu posso simplesmente clicar aqui, ele já vai importar pra gente. E aí eu posso escrever bem-vindo ao programa. Isso aqui funciona como um console log, porém ele deixa mais bonitinho, né? Então se eu executo esse arquivo, olha só que legal, ele colocou um negocinho aqui e disse bem-vindo ao programa. Eu posso combinar isso aqui com o nosso Chalk, né? Então eu coloco aqui uma cor, posso pôr um verde, e aí eu coloco ele dentro dessa função aqui. Se eu executo, tá aqui, bem-vindo ao programa. E essa lib aqui, como o nome diz, ela é de prompts, né? Então até agora a gente estava usando o readline do Node, né, para fazer um prompt, mas com essa lib aqui facilita demais. A gente pode só chamar aqui um text, que é um prompt para solicitar um texto. E aí eu posso fazer text e abro um objeto aqui de opções e tem aqui o message. Eu posso escrever aqui qual é o seu nome. E aí, executando esse arquivo, olha que legal o jeito que ele fica aqui,
qual é o seu nome, e eu posso digitar aqui Rinco, né? E aí quando eu digito, ele já muda aqui esse íconezinho aqui pra gente, e a gente pode criar diversas coisas aqui com essa lib, né? Pra gente pegar o valor digitado, a gente tem que utilizar uma função assíncrona, eu vou chamar ela de main, e aí eu posso jogar essas funções aqui pra dentro, e eu crio uma variável aqui dentro chamada name, e eu utilizo o await, né? Logo eu vou explicar como que funciona esse negócio aqui de async await, mas a gente tem aqui o outro, né, que é para dar um console log final. Eu posso passar aqui uma template string falando olá e o nome da pessoa, né? E é claro, eu tenho que chamar aqui a função main e agora eu posso executar esse arquivo, né? Qual é o seu nome? Rinco. Olá, Rinco. Essa lib aqui ela tem diversos outros métodos. Eu posso pôr uma vírgula aqui, dar um Ctrl espaço e olha só, tudo isso aqui tá dentro dessa lib, né, que a gente pode utilizar. Futuramente, quando a gente for fazer um mini projetinho, eu vou mostrar mais coisas dela aqui, mas se você estiver bem curioso, é só você vir aqui na página dessa lib no npm e olhar aqui como que utiliza cada coisa, né? Você lê aqui, tenta entender. Se você não sabe inglês, você pode tentar traduzir aqui a página para o português. E olha só, ele fala que bonitinho, ó, componente de texto aceita uma única linha de texto. É só o bloco de código aqui que traduzindo vai dar um pouco errado, né? Então quando você for utilizar, você volta aqui pro inglês e tenta entender aqui o bloco de código certinho, né? Ó, voltando aqui no package.json, ele tá aqui a nossa outra dependência, né? A gente pode remover uma dependência também, só a gente abrir aqui o terminal. Eu vou remover o shell, então eu faço o npm remove Chalk. Aí se eu utilizo isso, ele remove aqui, ó, já removeu do nosso package.json essa dependência, e se eu volto aqui no arquivo, ele já não fica mais disponível, não tem como a gente puxar ele aqui de novo. Se eu executo isso aqui, vai dar erro. Olha só, ele deu um erro aqui. Módulo não encontrado, ó, cannot find package Chalk. Ele não encontrou o pacote chamado Chalk importado aqui no nosso arquivo index. Então, ele já deixa de existir, a gente remove ele aqui e isso aqui já não funciona mais, né? A gente tem que remover esse Chalk daqui e agora sim, executando, ele vai funcionar direito. Só que agora sem as cores, utilizando a lib do Chalk, né? Ah, ó que legal, essa lib do prompt, se eu dou um Ctrl C aqui no terminal, eu cancelo esse prompt, né? Então eu posso dar um Ctrl C, ele dá um erro aqui porque eu não tratei direito aqui o valor recebido, né? Quando eu dou um Ctrl C, ele recebe um símbolo e não uma string. E aí ele deu esse erro básico aqui, mas é só a gente ler a documentação da lib e a gente vai saber exatamente o que fazer nesses casos, né? Eu coloquei aqui o Chalk de volta nas dependências do nosso package.json e eu deletei a pasta node modules aqui do nosso projeto, né? E sem a pasta node modules, quando a gente tenta importar algum módulo, a gente vai obter um erro aqui dizendo que o módulo não foi encontrado, ó, cannot find package lack prompts importado do index. E realmente faz sentido o módulo não ser encontrado porque ele não tá aqui, né? Os módulos eles ficam dentro da pasta node modules. Se a gente deleta essa pasta, a gente não tem mais acesso a eles. Mas é muito comum a gente, quando for compartilhar projetos, a gente nunca envia a pasta node modules, né? Porque ela pode ser muito pesada dependendo do quanto de dependências que a gente tiver instalado no nosso projeto. A gente sempre apaga essa pasta ou ignora ela se a gente estiver usando um GitHub aí e ela nunca é enviada junto. Então, sempre que a gente instala um projeto já com dependências de algum lugar, a gente tem que instalar essas dependências, né? E como eu mostrei para vocês, a gente pode instalar utilizando o npm install e o nome da dependência. Mas isso a gente faz quando a gente não tem ela declarada aqui no nosso package.json, né? Mas se a gente já tiver uma lista aqui com as dependências declaradas no nosso package.json, é muito simples, a gente só vai utilizar o npm install. Se a gente utiliza isso, ele vai acessar o nosso arquivo package.json, vai ler todas as dependências que a gente tem aqui dentro desse objeto e ele vai instalar todas elas pra gente. Então, se eu executo isso aqui, e ele já instalou aqui pra gente, ó, a pasta node modules voltou, tá aqui o clack e tá aqui o Chalk. E aí eu posso dar um node ponto aqui para executar o arquivo de novo, e aí ele já funciona de novo, porque agora sim ele encontrou esse módulo, que é a nossa dependência, dentro do node modules. Bom, existem diversas outras bibliotecas aí que a gente pode instalar, e elas fazem coisas completamente diferentes dessas que eu mostrei. Quando a gente for criar projetos, a gente vai utilizar diversas bibliotecas, e é importante saber ler aí a documentação da biblioteca para poder utilizá-la corretamente, né? Mas isso aqui foi só uma introdução mesmo. As bibliotecas, né? As famosas libs, dependências, packages, a gente chama aí de várias coisas, né? Mas que são basicamente código que alguma pessoa compartilhou pra gente na internet, né? E é assim que as bibliotecas do JavaScript funcionam.